Bom dia, estamos aqui hoje no canal Haja Luz, para que haja luz em nome de Jesus na sua mente, na sua casa, na sua família, amém? Hoje nós vamos tratar de um tema que fala sobre as gerações, né, a diferença das gerações, mas eu vou focar especificamente nesta geração alfa, certo? Vou explicar um pouquinho para vocês cada geração. Esse vídeo nasceu de uma situação que eu vivi aqui em casa e tenho visto todas as crianças viverem, né? Lá no consultório também uma criança chegou com a medalhinha. Vou explicar. Então, hoje em dia, meus filhos chegaram em casa, os dois com a mesma medalha de ouro. E um dos times perdeu e o outro ganhou. Por que os dois estão com medalha de ouro? Não, mãe, todo mundo ganha medalha de ouro, mesmo quem perdeu. Como assim? Cadê a medalha de ouro? Cadê a medalha de prata? Cadê a medalha de bronze? Enfim, não tem mais. Todo mundo agora é premiado. E aí outra criancinha chegou também no consultório com uma medalhinha também de ouro. E eu pensei, lá também tá acontecendo a mesma coisa. E aí comecei a investigar. Gente, nós estamos fazendo uma situação muito grave, na minha opinião. E aí eu fui ler sobre as gerações e percebi que tem tudo a ver com essa geração, né? Uma geração que tem dificuldade de lidar com as emoções, principalmente com as emoções negativas. Mas se eles têm dificuldade de lidar com isso, nós adultos temos que auxiliar e não fugir. E não apoiar. Você entendeu? Eu vou explicar melhor. Vou falar pra vocês um pouquinho das gerações, só para você ter uma noção de qual é a sua. Pesquisa, porque tem muito a ver com a nossa estrutura de pensamento, a geração que a gente viveu. Elas são focadas um pouco na questão tecnológica, na evolução das tecnologias, tá? Baby Boomers, se chama Baby Boomers porque foi uma explosão de bebês após a guerra, né? Uma das guerras. Baby Boomers é daqueles que nasceram em 1946 a 1964. Se você nasceu de 1965 a 1980, você é da geração X. Eu sou geração X. Então, de 1981 a 1996, você é geração Y. Se você nasceu de 1997 até 2010, você é geração Z. E se você nasceu de 2010 até agora, 2024, né, você é geração alfa. E quem nasce de 2025, por quanto, né, tá pra frente? Geração beta. A geração beta é a geração das IAs. Uma geração realmente completamente nova. A minha geração, que é a geração X, pegou a transição das tecnologias, né? Eu peguei a internet nascendo, a internet de escada, né, o celular, aquele tijolão. Então, essa é a minha geração. E a geração... Nossa, olha o tanto de geração que já passou. X é a minha, veio a Y, a Z, a alfa e já estamos na beta. Então, eu vou ler um pedacinho pra vocês que resume essa geração alfa, né? Que é de 2010 a 2024, são as crianças e adolescentes de hoje. Tudo parece urgente, uma sensação de que está perdendo algo importante, né? Se não tem condições de se conectar. Então, quando você não consegue conectar na internet, a sensação dessa geração é de que ela tá perdendo algo importante. Como assim? Alguém pode estar falando comigo lá no meu WhatsApp, eu não tô vendo. Alguém pode ter mandado uma coisa no meu Instagram e eu não tô vendo. Alguma coisa no mundo pode ter mudado e eu não estou sabendo. Esta é a sensação. E isso gera um vício de ter que estar conectado virtualmente o tempo todo. Certo? Então isso é muito, muito, muito grave e a gente precisa conseguir ajudar os nossos filhos, né? Netos, sobrinhos. E aí eu anotei algumas coisas importantes. Para mim a principal é essa, eu vou falar primeiro. A gente tem a tendência de fazer uma introdução e ir pro ápice. Pois eu vou começar com essa, que é a questão da perda, lidar com as emoções negativas. Para mim essa é a mais grave, né? Gente, perda, frustração, tédio, tristeza são emoções importantes. Não se pode tirar isso. É por isso que nós estamos gerando tanto psicopata. Meus últimos vídeos foram sobre assassinos, né? E aí eu conectei completamente as duas coisas. Gente, se você criar um bebê, deixa eu explicar pra vocês isso. A criança, desde bebezinha, ela perde o seio da mãe, ela perde a fraldinha, ela perde o bico, ela perde a mamadeira e vai transitando. As perdas e o lidar com as perdas são extremamente importantes para o amadurecimento, tanto intelectual como emocional. Imagina se eu pego um bebê desde bebê e eu atendo todas as necessidades dele até ele virar um adolescente. Deixo ele frustrar com nada. Não deixo ele receber nenhum não. Que monstro que eu tô fazendo, que eu tô transformando. Então, não é possível e não é saudável. Nós precisamos deixar os nossos filhos, netos, as crianças e adolescentes passarem por frustrações. A nossa função é ajudar eles a superar as frustrações, as perdas, as tristezas, os momentos difíceis, mas não evitá-los, certo? Claro que eu não vou precisar deixar uma situação grave. Você entendeu o que eu tô falando? Vamos ler
Mateus 5:4. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Eclesiastes 7:8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. Filipenses 4:12. Sei, apóstolo Paulo, sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome. Tanto de ter uma abundância como de passar necessidade. E aí ele conclui: então eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque não é as circunstâncias que me trazem força, é o Senhor que me fortalece, certo? Esse versículo ele é usado completamente distorcido, né? Que a gente pode todas as coisas. Não, eu quero comprar o carro, eu posso, claro que eu posso comprar o carro, eu posso tudo naquele que me fortalece. Não é isso que o versículo está dizendo, não é isso que o contexto do versículo está dizendo. O versículo está dizendo que é isso, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar dificuldade e posso passar bênção, que eu não vou abandonar meu Deus, nem na dificuldade, nem na bênção. Eu tudo posso naquele que me fortalece, certo? Então é essa mensagem que nós temos que passar para os nossos filhos, né? Você está passando uma dificuldade? Algum propósito de Deus tem nisso. Você perdeu o seu cachorrinho? Algum propósito de Deus tem nisso. Os cachorrinhos não duram para sempre, as coisas não duram para sempre. São lições importantes que nós temos que passar. Aí a pessoa vai, não espera, dá outro cachorrinho pro menino, né? Compra outro brinquedo quando quebrou. Tem mãe e pai que nem fala que morreu. Vai lá e compra outro e põe no lugar. Gente, é muito, muito grave. É muito, muito grave e é muito, muito sério fazer isso. Se você não ensinar e não ensinar que frustração faz parte do processo, perdas, situações difíceis faz parte do processo, você está ensinando seu filho distorcido. E ele pode abandonar o Senhor. E você não está preparando ele para a geração, que na minha opinião é a geração do fim, né? Que nós vamos passar perseguições. E quando ele for perseguido, ele vai negar Jesus Cristo. Então toma muito cuidado com o que você está fazendo com o seu filho. É uma geração completamente paciente, eles querem tudo rápido. Então, por exemplo, às vezes ora, pede uma coisa para Deus, Deus demora a responder. Gente, Davi demorou a ser rei, Moisés demorou a ser libertador e ver os planos de Deus acontecer. Abraão, né? Também demorou ter o filho, né? A promessa de Deus. Então, as coisas com Deus podem demorar. É isso que você tem que ensinar ao seu filho. Pode ser rápido? Pode. E tem coisas que são rápidas, que Deus responde rápido, e tem coisas que Deus não responde rápido, porque Ele precisa exatamente de uma geração, de você viver muita coisa para você entender, ou para que seja a hora certa de te dar, certo? Então, é muito grave essa impaciência. E aí, uma outra parte que eu acho importante, essa impaciência gera também nos nossos filhos, é a questão de querer que eles não parem, né? Então, essa tecnologia, esses filmes, vídeos, tudo rápido, tudo pronto, isso gera neles uma intolerância e, na minha opinião, dificulta as crianças aprenderem a ler. Você pode observar que cada vez menos as crianças leem livros. Elas veem vídeos, elas veem série, jogam, mas leitura tá morrendo. Tá morrendo. Então, uma dica pra mim, pro seu filho. Depois eu vou fazer um vídeo só indicando leituras, certo? Faça com seu filho o tempo de leitura. Se ele é pequenininho, você faz com ele e à medida que ele for conseguindo ler, você faz ele ler. Dá um tempinho de leitura pra ele, marca 10 minutos, 15 minutos, meia hora, de acordo com o tamanho do seu filho. Dá um livro pra ele ler e fala, agora eu quero que você leia esse livro. Vamos ler a Bíblia todo dia junto. Estimula a leitura no seu filho, né? Além de você combater um pouco dessa grau de tecnologia que vai invadindo, né, a mente e os hábitos deles nessa geração, você também ensina ele que ele não pode deixar de ler a palavra de Deus. Porque à medida que ele para de ler livros, a palavra de Deus ele vai parar também. Outra coisa importante é a questão da isolamento social. Quanto mais eles ficam no virtual, mais eles se isolam fisicamente do isolamento social, né? O adolescente mais ainda, quanto mais enfurnado no quarto, mais jogando, eles não se sentem isolados porque a interação deles mudou do físico para o online, né? Então eles continuam tendo amigos virtuais falando, não que isolado, tô falando, acabei de falar com meu amigo, você entendeu? Então mudou o tipo de interação, mas aí se você não ensina ele que ele tem que ter interações físicas, daqui a pouco ele não quer ir para a igreja, ele não quer ir para o acampamento de jovens, ele não quer ir para o acampamento de crianças, porque
desaprendeu ou nunca aprendeu a conviver com pessoas. Então não faça isso. Saia para brincar com seu filho em lugares de brincar com outras crianças, lugares de interação físicas, interage com seu filho fisicamente, né, de jogos de tabuleiro, não só jogos de videogame. Faça uma quebra nessa rotina atual para que isso não fique governando o hábito do seu filho, certo? É super importante para a autoestima da criança essa questão da interação com os pais, de conseguir fazer, né, de conseguir conquistar isso no físico, não só no jogo virtual, certo? No jogo virtual isso gera também, sim, mas precisa das coisas físicas e da espera, que é o que eu quero falar. A espera de ter o bolo assando, esperando para comê-lo. Eu fiz e olha, agora eu vou comê-lo, sabe assim? Essa satisfação, essa geração não tem isso, né? As entregas de internet, as comidas são cada vez mais rápidas. As entregas de internet, que eu ia falar que é uma coisa que é um benefício da entrega, que ela demora, né, para chegar, mas aí agora inventaram a entrega full, que é para aqueles que não têm paciência, né, querem rápido. Enfim, o tema desse vídeo é esse. Ajuda o seu filho a vencer aqueles hábitos que dificultam, né, a presença de Deus, a presença da palavra de Deus na vida dele, na vida da sua família. Amém? É isso.